A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe essa quinta-feira, que tenhamos um dia na presença do Senhor, que Ele nos traga paz, tranquilidade e que esse seja um dia abençoado na presença de Deus. Amém? A reflexão que eu quero deixar para nós nesse dia de hoje, são 6 da manhã dessa quinta-feira, está lá no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 8, versos 22, 23, 24 e 25. Eu não vou ler porque é um texto bem longo e ele nos fala de um momento em que os apóstolos estavam num barco e nesse barco estava Jesus. Eles estavam em um determinado local onde de tempos em tempos davam ventanias e cresciam as ondas, e essas ondas balançavam o barco, e eles pescando se assustaram naquele momento. E o texto fala que o Senhor Jesus, ele no momento em que o barco mais estava balançando, ele estava dormindo. Ele estava deitado, descansando. E os apóstolos chegaram até ele e disseram: Senhor, não te incomodas com o que está acontecendo? Nós vamos naufragar, nós vamos afundar. E o Senhor, despertando, levantou-se, chegou fora de onde ele estava, levantou suas mãos e acalmou a tempestade, acalmou os ventos, acalmou o mar. Esse é o Jesus que nós conhecemos. Quero dizer para você que esse barco, ele representa a nossa vida. Em muitos momentos de nossas vidas, estamos com o nosso barco, o barco da nossa vida sendo chacoalhado de um lado para o outro, com os ventos e as tempestades que a vida nos traz. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus no céu, que Ele está olhando para mim e para você. Eu quero dizer para você que, assim como Jesus acalmou aquela tempestade naquele momento e trouxe a bonança, como diz o final do texto no verso 25, a calmaria e a bonança, Deus também vai acalmar a tempestade da nossa vida. Estamos passando por um dos momentos mais difíceis que eu conheço, em tempo que eu estou vivendo aqui na Terra, que eu conheço, é um dos momentos mais difíceis que estamos encarando. Quando pensamos que a pandemia iria diminuir um pouco, ela aumenta e ela traz mais vítimas e ela traz mais pessoas para passar por esse problema, e ela traz mais situações complicadas. Eu quero dizer para você nesse momento que tenha fé, que você confie no Altíssimo, no Deus que está nos céus, porque Ele vai trazer o que é de melhor para cada um de nós. Eu quero dizer para você que confie no Senhor, porque Ele é o Deus que criou todas as coisas. Inclusive Ele é o mesmo Deus que deu sabedoria aos médicos, aos enfermeiros, aos cientistas, aqueles que estão dentro dos laboratórios tentando fazer cada dia que passa uma vacina melhor, um medicamento melhor para tirar cada um da situação que nos encontramos. Quero dizer para você nesse dia de hoje que tenha fé. Abalar, nós vamos nos abalar, mas nós temos um Deus que nos sustenta. Nós temos um Deus que nos abençoa, que quer o melhor para nós. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, nós vamos passar por esses problemas, nós vamos passar por essas situações, mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Nós devemos ter fé, nós devemos ter, a cada dia que passa, devemos se apegar mais com o Senhor. E Ele irá fazer o que é melhor para cada um de nós. Então tenha fé. Se o barco da sua vida está sendo chacoalhado de um lado para o outro, se o barco da sua vida está sendo balançado de um lado para o outro, se você está pensando que seu barco vai afundar e se você está com medo e assustado, ore ao Senhor. Procure o Deus da nossa salvação. Busque o Senhor Jesus e Ele fará o que é melhor para cada um de nós. E assim como Ele fez naquele dia com os apóstolos, Ele fará na nossa vida. Ele vai acalmar as tempestades, Ele vai acalmar os ventos e vai acalmar o mar. E nós sairemos mais fortes de tudo isso.
Que Deus te abençoe. Fica com essa reflexão. E eu quero dizer para você, tenha fé. Tenha fé. Busque ao Senhor nosso Deus. Clame ao Senhor nosso Deus. Ore ao Senhor nosso Deus. E Ele te responderá. E Ele trará a cura que é necessária. Ele fará o que é melhor na vida de cada um de nós. Amém? Fica com Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Que Deus te sustente. Que Ele te dê entendimento. Que Ele te dê resiliência, paciência e força e fé. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, pessoal. Fica na paz do Senhor Jesus.